Olá! Então hoje nós vamos falar sobre A Velha Loja de Curiosidades, do Charles Dickens, que é o nosso romance escolhido para o mês de setembro. Ele é em 2 volumes, portanto foram lidas aí e finalizadas. Eu vou até dar precisamente para vocês 672 páginas. Demoramos quase que o mês inteiro para ler, em razão de que este romance é um romance muito denso. Inicialmente eu acreditei, até por ver assim a capinha bonitinha, é uma porta de uma loja, né, que a gente vê que é uma coisa bem antiga, né, que talvez ali dentro tenha antiguidades. Inclusive o nosso texto de apoio que a gente trouxe hoje para mostrar para vocês, aqui diz a velha loja de antiguidades. Então pode ser que este livro tenha sido chamado assim antes, né? Mas sabemos que ele foi publicado em 1840. E este romance, ele se iniciou em forma de folhetins. Charles Dickens, ele era jornalista desde muito cedo. Então ele publicava suas histórias em periódicos. Era uma vez ao mês. Então era que se dava a publicação de parte da história. E o que acontece é que amigos dele disseram para ele que não achavam isso uma boa ideia, porque talvez desvalorizasse um pouco a sua história, o seu trabalho. Mas Dickens apostou nisso e seguiu fazendo isso. E foi de grande sucesso. A gente até fica sabendo disso porque quando Dickens teve grandes dúvidas com relação ao que ele iria colocar como sendo o final dessa história, e realmente quando ele decidiu qual seria o final e escreveu o final da história, quando ele mandou então lá da Inglaterra para os Estados Unidos, os seus grandes fãs estavam esperando no porto que chegasse o último capítulo da história, porque eles queriam saber o que havia acontecido com a protagonista. Então, na verdade, quem sugeriu a ele que ele fizesse assim, dessa maneira, de uma maneira periódica, foram os seus editores. Mas amigos dele disseram que não ia dar certo, mas enfim, que deu. O que eu posso falar sobre a questão desta loja de antiguidades ou de curiosidades é que ela aparece só no início do tomo 1. Depois a loja termina e se acabou a loja, a história segue sem que esta loja exista. Então é só porque realmente ela existiu bem no início que existe esse nome. Dickens foi um rapaz criado numa família de dinheiro, ele nunca passou necessidade. Talvez só por um pequeno período, quando o pai dele que enfrentou alguns problemas financeiros e ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Então ali foi um período bem curto, porque em seguida o pai recebeu uma herança e acabou que eles, mais uma vez, voltaram a ter dinheiro e não tiveram mais preocupação financeira. Como eu disse para vocês, depois ele virou jornalista e aí começou a seguir o seu caminho. Dickens gostava muito de escrever e a gente percebe que a maioria das obras dele fala de pessoas marginalizadas, pobres, com seríssimos problemas financeiros. Ele gosta muito, na verdade, dessa abordagem crítica sociopolítica. Ele mostra pobreza, ele mostra preconceito, e é exatamente do que se trata este livro, de muita pobreza, de muito preconceito, acima de tudo de muita maldade, acima de tudo também de vingança, de injustiça. Gente, é por isso que essa leitura é tão densa. Eu pensei que eu ia ler rapidinho, mas eu começo o primeiro volume, quando chega lá pela metade, gente, começou a pesar tanto que eu simplesmente não consegui continuar. O que aconteceu? Eu tive que colocar outras leituras no meio, porque eu não consegui seguir naquela linha de leitura em que a gente pega um fio e segue até o fim. Não, eu levei tempo, eu levei o mês inteiro para ler esses 2 tomos, justamente por isso. Ele é bem pesado, é um livro com muita injustiça, com muita tristeza. A começar pela protagonista, porque daí a gente conhece a Nell, é uma menina de 13 anos, que é uma querida. Ela é uma menina super esperta, inteligente, mas ao mesmo tempo é pobre, né? Ela tem lá um avô, que é com quem ela vive, que esse avô tem uma preocupação incrível em que a vida dela seja o mais confortável e próspera financeiramente que ele consegue. Mas a questão é que o coitado do avô, ele é um tanto quanto atrapalhado. Este avô, a mãe de Nell, era filha dele. E o que acontece é que esta mãe morreu. E a mãe morreu pobre,
porque ela se casou com um rapaz que foi uma vida que eles tiveram bem complicada. Então tudo que este avô não queria era o mesmo que aconteceu para sua filha que acontecesse para sua neta. Então esse avô fazia tudo o que ele podia para, como ele mesmo dizia, acumular riquezas, que era a intenção que ele tinha, o grande desejo da vida dele, é que ela se tornasse uma princesa, que tivesse tudo que ela queria, que precisava, e que não precisasse nunca passar trabalho do mesmo jeito que a mãe dela passou. Esta é a nossa personagem protagonista, então, Nell. Nós temos também ali como personagem um anão com olhos arregalados e nariz de batata, que é o sujeito mais asqueroso que eu já pude ler em livros. E talvez até na vida real, porque realmente, gente, pelo amor de Deus, que pessoa asquerosa. E além dele ter esta aparência, que talvez isso não seja o principal, ele é o sujeito mais malvado que eu já vi na minha vida. Ele faz cada maldade nesta narrativa deste livro, que são até difíceis muitas vezes de explicar. A começar na sua casa. A sua esposa é maltratada por ele de uma maneira horrorosa, ele dá nela beliscões, ele xinga ela de tudo quanto é coisa, ele maltrata essa esposa de uma maneira que a gente fica com uma raiva dele, e isso é uma das razões que a gente acaba, por determinados momentos, parando de ler o livro, para poder se recuperar daquelas coisas que a gente lê sobre este sujeito que se chama Kilp, Daniel Kilp. Este é o sujeito que trama situações do início até o fim do livro, e ele é a grande razão pela qual esta menina e o seu avô acabaram tendo que desaparecer da vista dos seus amigos. O que acontece é que, repentinamente, enquanto Nell vive com seu avô, ela se recorda deles terem sido muito felizes um determinado tempo, mas, repentinamente, seu avô começa a desaparecer de casa. E a grande razão para este seu avô estar desaparecendo de casa é que ele ia jogar cartas, mas jogar cartas a dinheiro. Mas por um determinado período na narrativa, não se sabe disso, só sabe que o avô desaparece durante a noite, mas ela passa as noites sozinha, mas não se sabe por quê, qual a razão disso acontecer. A gente só descobre que isso estava acontecendo quando finalmente ele vai até a casa do senhor Kilp, que é este sujeito malvadão, e vai pedir dinheiro. E aí que o senhor Kilp diz, não, mas só um pouquinho. Eu já venho te emprestando dinheiro faz um bom tempo, tu disse que ia me devolver esse dinheiro, que eu ia inclusive receber muito mais dinheiro do que eu estaria te dando, que ia dar tudo certo nas coisas que você ia fazer com esse dinheiro. O que está acontecendo? E aí o avô traz para ele a seguinte questão. Não, que vai dar tudo certo, que até agora não deu, que foi uma coisa meio complicada, mas que agora vai dar, que ele empreste mais um dinheiro. E aí Kilp traz à tona a seguinte questão. Este avô pedia dinheiro para ele em várias ocasiões. E o que ele fazia era deixar a sua casa, que era uma casa integrada com esta loja, que era onde os dois viviam e também tinha a loja, deixou por garantia para Kilp daquele dinheiro todo que ele estaria emprestando. E o que acontece é que agora chegou o momento de Kilp cobrar dele esta garantia. E Kilp então chega um momento que ele vai para lá para dentro da loja, toma conta da loja e vai aos pouquinhos expulsando o velho e a Nell. E em um determinado momento, acho que esse avô se sente tão desesperado que ele resolve dar de mão na sua neta e os dois desaparecem, como eu tinha dito. Eu vou aproveitar para te pedir que neste momento, antes que eu prossiga nesse vídeo, que tu te inscreva no canal, deixa o teu gostei, aciona a campainha de notificações para que tu sempre fique sabendo quando existir vídeo novo no canal. E também compartilha ele com alguém que vocês acreditem que tem o desejo de saber sobre esta resenha deste livro, que até eu vejo que não tem muita coisa na internet não sobre esse livro. Então compartilha com essa pessoa e também assiste aos outros vídeos que tem aqui no canal, que eu vou deixar alguns cards aqui ao final também. Então vamos continuar. O grande desespero neste momento dos dois é realmente fugir daquela realidade onde eles se enfiaram. O avô, nesse desespero tão grande que ele tinha de ajudar a neta, de que ela não passasse pelas coisas que a filha passou, ele acabou perdendo todo o seu dinheiro no jogo. E para fugir de Kilp, que estava ali nos calcanhares dele, já tirou a casa dele, que o pior de tudo é que o Kilp achava que este velho estava mentindo,
que ele tinha ali era uma fortuna acumulada. E tem mais outra, quem também achava que o velho estava mentindo, era o irmão de Nell, Fred. Fred acreditava que o seu avô vinha guardando uma fortuna. Ele até convidou um amigo seu, Richard Swiveller, o qual Fred chamava de Dick, convidou esse rapaz, que era amigo seu, para casar-se com Nell, porque ele realmente acreditava que o avô tinha uma fortuna guardada. Então ele acreditou também que o amigo casando com Nell poderia de alguma maneira recompensar Fred deste casamento, e os dois meio que dividiriam as coisas. Então aí eles achavam que o velho acumulava fortuna em algum lugar, mas eis que nada disso acontecia, e o velho acabou se viciando nesse jogo de cartas, e sempre que ele tinha qualquer dinheiro, o que ele queria fazer? Jogar. Durante essa fuga dos dois, ele conheceram pessoas muito queridas, mas também pessoas que não eram tão queridas, e que talvez em alguns momentos se aproveitassem, assim, das capacidades de Nell, da sua beleza. Era uma menina muito bela, ela tinha essa capacidade de fazer coisas diferentes, de se dar bem, fazer coisas bem feitas, então algumas pessoas se aproveitavam disso. No meio do caminho eles se juntaram a um teatro de bonecos. Aqueles bonecos, sabe, que são manipulados pela pessoa, se juntaram a este teatro, então a Nell ajudava, o avô também, eles ajudavam a limpar os bonecos, a costurar os bonecos. Esse pessoal que eram como se fossem diretores do teatro, convidaram Nell, porque viram ela costurando, acharam que ela seria muito útil no teatro, então convidaram eles para irem junto. Depois, então, os dois se separaram do pessoal do teatro, porque começaram a se dar conta de que eles estavam muito de olho nessa situação dos dois. Os caras do teatro viam isso, essa menina, o seu avô, pensavam, meu Deus, mas eu acho que eles estão fugindo de alguém ou de alguma coisa. Então, com medo de que pudessem ser denunciados, fugiram. Se juntaram a uma senhora, que ela tinha um museu itinerante. Esta senhora andava por todos os lugares carregando o seu museu. E ela também viu em Nell alguém que poderia ajudá-la nisso. Então ela convidou a Nell e o seu avô para que estivessem com ela, limpando, organizando, ajudando também a vender ingressos para que as pessoas pudessem conhecer esse museu. Num desses caminhos também por onde eles passaram, eles conheceram um professor de uma escola muito querido, que este professor, inclusive, perdeu um aluno. E no momento em que ele perdeu este aluno na escola, ele se afeiçoou grandemente, fortemente a Nell. E ele deixa bem claro, inclusive um tempo depois, que ele substituiu. Ele colocou o amor que ele sentia por aquele menino em Nell. E foi este professor que foi a pessoa que mais ajudou os dois, um pouco mais adiante. Mas o que aconteceu? Nell se recordava deles terem sido muito felizes quando eles não tinham grandes dinheiros. E que quando as coisas começaram a ficar complicadas, quando o avô começou a sair todas as noites, ela começou a sentir uma angústia muito grande, uma tristeza. Então eu vou ler um trecho para vocês do sentimento da Nell com relação a tudo isso. Antes da fuga deles, ela tinha grande preocupação com seu avô, então ela fala inclusive sobre isso. Se ele morresse, se uma doença repentina tivesse tomado conta dele e ele nunca mais voltasse vivo para casa, e se numa noite dessas ele voltasse para casa, a beijasse e abençoasse como de costume, e depois que ela tivesse ido para a cama e tivesse adormecido e estivesse sonhando agradavelmente e sorrindo durante o seu sono, ele tentasse se matar e seu sangue se esparramasse pelo chão por baixo da porta de seu quarto, esses pensamentos eram terríveis demais para se digladiar. E novamente ela olhava para a rua, agora menos pisada e mais escura e silenciosa do que antes. Então ela vivia sozinha, porque ele passava as noites jogando cartas na rua. E o que aconteceu foi que quando ela estava junto com esta senhora neste museu itinerante, o avô descobriu uns caras dentro de uma pensão. Era como se fosse uma pensão. E ele foi lá para dentro dessa pensão e ele só saiu de lá depois do seu último centavo de que ele tinha conseguido com a sua neta. E o que acontece é que ele prometeu para esses caras que ele iria conseguir mais dinheiro. E a combinação, depois Nell descobriu que era
furtar da senhora benfeitora deles, a senhora dona do museu. Se dando conta disso, Nell fez uma enrolaçada. Ela disse para ele que ela tinha tido um sonho, que neste sonho ele teria se envolvido com umas pessoas e que teria feito algumas coisas. Bom, eu sei que ela enrolou ele de uma maneira que ele acabou ficando com medo também e os dois desapareceram dali. E foi depois onde eles conheceram o tal professor. E mais tarde ainda, quando Nell já não tinha mais forças para fugir, ela já estava ali toda esfarrapada, suja, se sentindo fraca e doente. O sapato já não tinha mais sola, ela já estava praticamente caminhando no chão. Ela até andava, o livro menciona que ela caminhava atrás de seu avô, para ele não enxergar que ela estava mancando. Tamanha era a preocupação que ela tinha, e agora mais ainda, se dando conta de que o avô era um viciado em jogo. Vê bem que agora nesse momento a gente vai ficando com raiva do vô, e foi mais um dos momentos que eu tive que parar o livro e seguir para uma leitura um pouco mais leve. Pulei lá, comecei a ler contos e saí um pouco disso aqui, porque estava se tornando realmente pesado. E aí foi que ela reencontra, porque ela, quando cai desmaiada aos pés de um senhor, é que ela se dá conta que este senhor era o professor. Aquele professor querido que é agora quem mais ajuda ela. Ele resgata esta menina, seu avô, leva eles para uma cidade onde ele estava indo para também trabalhar. Ele arranjou um trabalho numa cidade como professor, perto de uma paróquia, onde o clérigo, inclusive, que foi quem o convidou e quem o ajudou. E lá existia 2 casas. Numa das casas ele colocou Nell e seu avô para viverem. E, gente, quando Nell chegou nesta casa, ela se deu conta de que, meu Deus, parece que as coisas agora vão voltar ao normal. Só que o que acontece é que ela começa a ficar doente. E aí a história, como ela é em capítulos, e os capítulos foram escritos periodicamente, ele dá vários pulos, não é que dê pulos, mas ele vai para outras histórias. Então agora, nós temos essa história da Nell, aí nós temos a história que ele conta sempre de Kilp. Kilp está agora em busca de Nell e seu avô, porque ele quer dinheiro, ele acha que o avô tem dinheiro e ele quer o dinheiro dele e quer ver se o avô tem ali uma fortuna acumulada. Ele também tem interesse por Nell. Ele chegou a mencionar em determinado momento que ele gostaria de se casar com Nell. Ele inclusive avisou a sua esposa que isso talvez acontecesse para ela já ir se preparando. Ele era tão malvado com essa mulher que ele preparou ela. E ela era uma moça tão pura de coração que ela tinha verdadeira paixão por Nell. Ela tinha uma sensação de que Nell era como se fosse sua filha. Inclusive, uma trama de Kilp fez com que ela chamasse Nell para conversar, isso antes da fuga. Nell então foi até lá para conversar e ele simulou como se não tivesse ninguém em casa, deixou uma fresta aberta da porta e escutou a conversa. E ele manipulou a sua esposa para que ela puxasse de Nell o que ela saberia sobre a questão do avô. Nell então conta para ela que o avô estaria falido, que não teria mais nada. E foi neste momento que Kilp começa as suas tramóias. Ele chegou para o avô de Nell e disse que quem teria contado isso para ele, que o avô não teria dinheiro, era Kit, um amigo de Nell. Um amigo querido de Nell, que Nell ensinava ele a escrever, ensinava ele a ler, os dois passavam tardes juntos. Kit cuidava muito de Nell nos momentos em que ela estava sozinha em casa, porque o avô a deixava as noites inteiras. Então Kit era um amigão dela, eles se amavam muito. E a partir desse momento o avô ficou com raiva de Kit, achando que realmente era verdade o que Kilp tinha dito, mas Kilp realmente era um cara que inventava coisas, ele armava essas tramóias, colocava umas pessoas contra as outras e não parou por aí. Então, uma das situações mais complicadas inventadas por Kilp foi justamente contra Kit. Ele chegou ao ponto de pedir para o seu advogado, o Sr. Brass, que acusasse Kit de ter furtado de dentro do escritório dele. Então, os dois se mancomunaram para acusar Kit e Kit acabou sendo preso em razão disso. Foi uma injustiça horrível também, foi um outro momento do livro que eu parei de ler, porque realmente foi uma coisa que me impactou e eu comecei a ficar de um jeito com tanta raiva desse anão que definitivamente eu parei mais uma vez de ler e parti para uma outra leitura, fiz outra coisa. Agora a gente talvez esteja indo já para o final do livro
E então eu te convido, se tu não quiser saber o final da história, então, quem sabe dá um pulinho aqui embaixo na descrição, entra nesse link que tá aqui na descrição, faz a aquisição do teu livro, porque esse livro é da editora Princípios, então a gente sabe, o preço deles são muito baratos, realmente, eu não me lembro se eu não paguei, acho que eu paguei menos de R$30 pelos 2 tomos. Adquire o seu livro, faça a sua leitura e depois volte aqui para este vídeo e finalize ele comigo. Então vamos nos dirigindo para o final. Já falando então sobre ali o tomo 2, o que aconteceu foi que, obviamente, como um bom romance vitoriano, ele tem finais felizes, coisas boas que acontecem, né? Então o final feliz é que sabemos que Kit foi inocentado das acusações que foram feitas contra ele, se descobriu os verdadeiros culpados, e quando Kilp, o anão, estava tentando fugir para que a polícia não o pegasse, para condená-lo pelas coisas horríveis que ele fez o tempo todo, ele acaba caindo na água porque ele trabalhava num cais e se afogando. Depois, mais tarde, o corpo dele foi encontrado. A única pessoa que ficou triste foi a sua esposa. Kit foi inocentado, voltou para sua família, acabou se apaixonando por Bárbara, que também é uma personagem que aparece. Ela trabalha numa casa onde Kit foi trabalhar também nessa casa, que foi o momento onde ele começou a prosperar financeiramente, que ele também era muito pobre. Pior, 1000 vezes pior do que Nell. E eis que eles passaram todo o tempo procurando por Nell e finalmente a encontraram. O irmão mais novo do avô de Nell, ou seja, o tio-avô de Nell, acabou encontrando eles. E então convidou Kit para ir até lá resgatar o avô e a menina. Mas quando chegaram lá, a menina já tinha morrido. Ela ficou doente, porque ela passou por momentos muito complicados, tanto de sentimentos quanto de intempéries, porque essa menina vivia na rua, era chuva, era sol, era caminhando durante horas e dias a fio, dormindo na rua. O organismo fraquinho dela, de menina de 13 anos, não aguentou. E o avô, por sua vez, a tristeza que ele sentiu pela morte da sua neta, fez com que ele também morresse. E no final do livro, o advogado, o Sr. Brass, também vai preso, a irmã do advogado também vai presa, e as coisas todas voltam ao normal, se é que se dá para falar em normal, porque foram tantas mortes, né? Então eis que este é um livro muito legal, só que ao mesmo tempo tão triste, e foi realmente uma leitura realmente muito difícil. Para mim foi muito difícil. Em razão das injustiças, eu fico muito irritada quando tem muitas injustiças. É uma coisa que me irrita muito. Então eu tenho que parar, tenho que refrescar minha cabeça para poder seguir adiante. Mas eu fico muito feliz de ter conseguido fazer essa resenha para vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei, acionem a campainha de notificações e até o próximo vídeo.